A gente já falou aqui outras vezes, né? A gente sabe que tem o país mais feliz do mundo, que é a Finlândia, né? E aqui voltado para Santa Catarina é Joinville. Mas mesmo a gente tendo aí, né, as cidades, os países mais felizes do mundo, a gente sabe que a gente não tem dias 100% felizes, né? Então, a gente vai ter dias bons e dias também não tão bons, né? Então, esse universo de emoções que a Clair comentou agora, a gente, né, um dia balanceia de um lado, outro dia balanceia de outro, porque ninguém aqui é robô, né? Não. Todo mundo, a gente se conecta com alguém, a gente se conecta com alguma coisa. E aí, esses dias eu falando, né, com uma galera, o que tu faz? Acho que foi no encontro de gerentes que eu falei sobre isso também. Que quando a gente vive num dia muito tumultuado, o que a gente faz hoje, né? A gente cuida da nossa mente através de alguma coisa que a gente gosta de fazer, né? Então ali o Jeff, eu já sei que vai caminhar, correr, né? Fazer as trilhas, né, Jeff? Terapia. Então tem academia também. Então sair com as amigas, né? Uma conversa, um bate-papo. Então, sempre quando a gente falar em saúde mental, é isso que a gente quer dizer, né? Então, a gente ficar bem consigo mesma. Então, eu coloquei aqui pra vocês, né? O que é saúde mental? Vou ler aqui no meu que é melhor, só pra me dar um repasse. Então, não funcionou. Então, não é bem estar bem o tempo inteiro. Também ali a gente colocou que um em cada três brasileiros sofre de algum transtorno mental, e hoje a gente até tem uma norma, que é a NR1, que hoje as empresas são obrigadas, né, a implantar hoje nas empresas para que cuide a saúde mental dos colaboradores, né? E trazendo para nossa realidade aqui, o que tu gosta mais, Josi, de trazer aqui para trabalhar? Vamos dizer, o que tu gosta mais da Motor 100? O que eu gosto mais, eu não tenho como escolher o que eu gosto mais, mas eu me sinto aqui acolhida por todos os meus colegas, né, com a equipe que eu trabalho da RH. E só de chegar aqui com os colegas e não estar num dia legal, mas ter um bom dia, como tu tá, aquela conversa descontraída, já melhora o nosso dia e eu consigo focar no que é importante pra mim. Os problemas eu deixo na porta do lado de fora e foco no que pra mim é o principal aqui. O acolhimento aqui. Me sinto café da área. Na família, um café da área, me ajuda bastante. Viram o que a Josi disse, né? Chegar num ambiente... Por que eu fiz essa pergunta, né? Essa provocação? Porque é realmente isso. Tu chegar num ambiente... Hoje tem aquela norma da NR1, que hoje é obrigatória para as empresas implantarem. Mas olha quanto faz bem tu ter um ambiente saudável para trabalhar. Então, hoje a gente sabe que isso é parte da nossa vida, a gente passa aqui, né? Então, a gente passa onde a gente está. E esse momento não precisa ser um momento ruim. Tem que ser um momento leve, um momento de descontração, de trabalho, de união. E tá todo mundo aqui pelo mesmo propósito, né? Quando a gente pensa isso, nos torna mais leve, né? Então, como a Clair bem lembrou, o café da Adri, né, Clair? Então, é isso aí. Quer mais? Alguém quer colaborar mais alguma coisa referente a isso? Ambiente de trabalho não tóxico, ambiente de trabalho produtivo, isso aí. E aí também lá a gente falou no nosso encontro 3 sobre saúde mental e emocional, né? Quem já lembra ou já passou por situações que a gente come pela emoção ou come com os olhos, né? Tem gente que diz assim, Rose, quando eu tô nervosa eu como. A Clair se apontando. Então, e tem gente que come pelas emoções também, né? Então, o quanto a gente tem que cuidar da saúde mental e emocional. Se eu tô triste, o que eu faço para sair dessa tristeza, né? Tem gente que vai pra comida, come, né? Saciar aquela... Exatamente, aquela falta ou aquela deficiência, enfim. Então, como a gente pode construir pontes e fortalecer relacionamentos? Então, isso que a Josi trouxe agora e o que a gente conversa sempre aqui nós, né? Que a gente aqui é muito próximo, né? Eu até comentei com a minha filha um dia que empresas menores e empresas mais compactas, empresas mais próximas, traz essa aproximação, né? E vamos dizer que esse aconchego maior. Porque empresas maiores, é bacana, é legal também, obviamente, cada empresa tem a sua cultura, né? Mas aí a gente vai se achando, a gente vai se conectando. O Jeff também já trabalhou numa empresa que era assim, né, Jeff? Multinacional na BEV. Uma multinacional e olha como se tem público para todo mundo, né? E quando a gente fala saúde mental, não importa onde tu esteja.
Importa tu estar bem. Porque, por exemplo, o Jeff, numa multinacional conhecida mundialmente, né? E uma mega ultra empresa, mas aí o Jeff disse assim, Rose, eu não me adaptei. Olha que legal. E legal e curioso isso, mas se tu for levar pro lado emocional, pro lado, né, da saúde mental, faz todo sentido. Porque não me adianta eu estar na melhor empresa do mundo para se trabalhar, que tem todos os selos lá pendurado na parede, se eu não tenho condições, eu não tenho autonomia, ou eu não tenho uns colegas bacanas, eu não tenho suporte para desenvolver meu trabalho bem feito. E aí isso eu adoeço. Pode falar. Só um exemplo, Rose, lá, esse exemplo que tu deu aí, não tinha contato assim diretamente com pessoa, era tudo por chamado. Isso que senti muita falta, né? Principalmente lá no RH, na gestão. Então a gente não tinha contato direto com a pessoa, era tudo por chamado. E olha que diferente, né? Porque daí se torna um atendimento mais robotizado. Quando eu voltei a falar com o Jeff disse assim, Rose, a principal coisa que eu sinto falta é essa proximidade. É esse atendimento de pronto. Porque, por exemplo, e tá tudo bem a gente vai ter perfil para isso, e a gente tem perfil para mais frio, a gente tem perfil para mais robotizados atendimentos. Então, e tá tudo bem. É perfis diferentes. Mas agora, voltando para nossa realidade aqui, cara, chegar num dia bom para trabalhar, onde tu é bem acolhida, onde tu tem as condições para trabalhar, tem colegas bacanas. Hoje cheguei de manhã, a Clay me deu um abraço, e eu disse assim, daí a gente pensa, né, por que a gente tá me dando abraço, né, Clay? Porque a gente, né? E ela disse assim, porque eu estou feliz. Olha que legal. E aí quando a gente fala isso, a gente pode não precisa estar, né, numa multinacional, não precisa estar numa mega ultra power empresa para trabalhar se tu não tem isso que tu sente. Então isso faz com que a tua saúde mental esteja, né, tanto na vida profissional quanto na pessoal, bacana, né? Ô Rose, compartilhando essa questão de tu chegar e ser recebido como a Josi falou, de acolhimento, um sorriso, um bom dia, como você tá, já muda toda a diferença, né? Eu já tive uma experiência ao contrário disso, que eu chegava na minha sala e tinha uma pessoa que era o meu gestor, que eu tinha medo de falar com ele, e ele tava sempre com aquela cara fechada, e aquilo me deixava o dia inteiro tensa, e eu não conseguia às vezes nem olhar pro lado, de medo dele chamar minha atenção na frente de todo mundo, assim. Olha que então, ruim, né? Eu não me sentia confortável no ambiente que eu tava. E isso faz com que os ambientes fiquem, né, tóxicos. E aí a pessoa não consegue, né, não se mede, não. E isso é saúde, e principalmente a mental, não tem como tu manter por muito tempo. Que nem eu digo assim, eu vou lá pra ilha ganhar 20 mil reais, né? Dinheiro é importante, né, gente? Não vamos ser hipócritas. Mas não é o primeiro lá. Quando tu for fazer uma avaliação lá a Clay tá bem dentro desse processo também. Quando a gente for fazer uma avaliação lá, em relação a salário, tá em 5º lugar. Então, por exemplo, claro que é importante, maravilhoso, mas não me adianta eu ganhar 20 mil reais e tá tendo esse tipo de assédio, tendo assédio moral, tendo um estresse do trânsito, uma perda de tempo que tu não pega mais, né? Então, de nada adianta. Tem um conjunto de coisas que tu te adapta, que tu te conecta, né? Pelo perfil da pessoa, e aí é seguir para ser feliz, né? Mais alguém aí quer colaborar? A dor emocional não é frescura, né? Acho que mais uma, para eles acompanharem. Devagar. Tá. Quando a gente fala, né, que a dor emocional não é frescura, ela é real, ela é comprovada cientificamente, né? Porque às vezes a gente pensa, né? Mas fulaninho tá estressado, fulaninho tá meio atordoado, ou alguma... não, é frescura. Quem daqui já ouviu isso? Vários, né? Vários casos. E não é frescura, gente. É cientificamente comprovado que aí tu tem, né, essa perda de saúde mental através de perdas na família, através de perdas, inclusive, de trabalho. Porque às vezes, por mais que tu queira sair do trabalho, tu te sente rejeitado, tu te sente acuado. Opa, eu queria sair, mas por que estão me demitindo, né? Então a pessoa fica, né, através dessas perdas, vai ficando cada vez mais doente mentalmente. E quando eu digo que não é frescura, não é. Tanto é que agora colocaram essa norma que a gente está falando desde o início do nosso bate-papo, a NR1,
que traz isso, que todas as empresas têm que fornecer, e é o motivo da gente estar aqui. Tem que fornecer através de palestras, através de conversa, através de apoio, esse respaldo por trás da saúde mental dos colaboradores, que também não tem nada de frescura. Beleza? Então aqui botei, né, para vocês, então ali perdas, rejeições, né, trazem cada vez mais respostas químicas, hormonais, afetam o humor, afeta toda a saúde, né? Quando a gente fala de saúde mental, analisando as duas coisas, né, porque a dor do corpo tu vê ali e tu tem remédio, e a dor da saúde mental, às vezes ela vem muito silenciosa. Eu e meu esposo, a gente conversa que é uma caixinha, né? Tu não consegue olhar ali dentro, saber como que tá, se tu vai conseguir curar, não vai, se tu vai precisar de ajuda, não vai. E é a dor que a gente tem que ter mais atenção na hora de tomar alguma ação, né? Às vezes a gente sozinho não consegue, e aí a gente tem que realmente procurar ajuda, porque é uma caixinha e a gente não consegue ver dentro. E aí volto lá a falar nos inícios das nossas conversas, cara, autoconhecimento. Então, quando a gente se autoconhece, a gente consegue, né, pensar em o que fazer naquele momento. Às vezes me dizem, Rose, tá caindo o mundo e tu tá plena. Mas vocês estão me vendo plena. Não que por dentro eu não esteja a 1000 pelo Brasil, como eu digo. Então, a gente não consegue enxergar o outro, né? Mas aquilo, o que acontece de eu estar plena? Porque eu controlo as minhas emoções. Porque eu me conheço e vou me controlando, né? E isso é um aprendizado diário, né? Não vou dizer que eu me conheço 100%, porque a gente está sempre em busca. Mas a gente sempre, né, vai. E que nem eu costumo dizer, cara, falei isso pra ti hoje, né, Adri? A gente pensou, a gente tava no meio do furacão, num problemão que poderia ficar assim. Aí eu digo, Adri, vai lá. Vamos respirar. E depois a gente pensa e volta nesse assunto e vê o que dá pra fazer. Cara, foi a melhor coisa, né, Adri? Foi o jeito da gente oxigenar o cérebro, ir além e falar com as pessoas certas. E aí foi uns 2 metinhos que a gente pegou essa semana, né? Bem grandinho. E aí eu pensei, cara, respira, e aí tu vai. Sem gritaria, sem tatatã, sem tatatã, sem tatatã. Respira e vai. Porque às vezes a gente tá, né? Daí voltamos, aí eu olhei pra Adri, e a Adri me olhou e disse assim, Rose, como a gente é abençoadas. Porque deu certo. Mas o que eu quero dizer isso pra vocês? Não se apavorem, né? Não precisa se apavorar. Porque vai ter jeito. Tem até um vídeo da Ana Beatriz, pra quem gosta dela, é uma psiquiatra muito famosa no Brasil e no mundo, que ela diz, né? As coisas se ajeitam. Mesmo quando não tem o que fazer, aparece uma solução e ela se ajeita. Então, quando tu pensa isso, tu vai lá cientificamente comprovado que 87% das coisas que eu me preocupo, elas não acontecem. Então, o que eu quero dizer com isso? A gente se preocupa à toa, né? Sofre por antecipação. Eu ia falar, Tem um ditado antigo que diz que o que não tem remédio, remediado está. Olha aí. Então, e aí pode levar isso também para nossa vida. Exatamente. E aí, se tu pensar, cara, eu tô sofrendo, e isso é um exercício bem desafiador, né? Que a gente trocou a palavra difícil, né, Adri? Por desafiador. Então, é bem desafiador quando tu pra pensar, cara, mas não é fácil tu pensar isso, mas tem jeito. E aí tu volta lá e diz que, mas por que eu me preocupei à toa, né? E a gente também tem que levar para o aprendizado, né? Acho que que a gente vivenciou essa semana é aprendizado, muito aprendizado. A gente tem que tirar das coisas que a gente vive, aprender com aquilo. Com o meu erro, com o erro do colega, com o erro do outro, ou enfim, com as coisas que acontecem na vida da gente. E aí, pensando de, meu Deus, somos abençoadas mesmo? Porque, né? É um perrengue atrás do outro. Mas é isso. Cá estou sorrindo, porque tem jeito. Mas o cliente lá no caso da Cris, o cliente 2, 3 horas e lá tem jeito. Larga aquilo tudo, dá uma respirada e depois volta com tudo. Porque não tem coisa melhor do que oxigenar o cérebro e depois tu volta e volta muito melhor e volta com mais
gás para resolver aquilo que a gente precisa resolver. E quando a gente não resolve, né, nesse caso, coloquei aqui para vocês a coragem, acho que mais uma, a coragem de falar com respeito e coerência. Por que eu coloquei isso, né? Porque quanta coisa a gente pode evitar de brigas, de picuinhas, de coisas, né, insatisfeitas na empresa. Às vezes é uma coisinha tão pequena. E eu sou parte conhecida como que eu não deixo passar. Sou muito transparente, falo muito o que eu sinto. E então, claro, nem tudo a gente pode falar o que pensa, né? Mas a maioria das coisas pode. E aí eu coloquei essa parte, coragem para falar com respeito, de dizer não gostei. De dizer não gostei, a tua atitude não foi legal. Eu gosto muito do teu trabalho, mas se tu fizesse assim, seria bacana com teus colegas, contigo, comigo. Porque quantas coisas a gente passa no dia a dia do trabalho e aquilo vai nos corroendo, nos corroendo, nos corroendo. Esses dias atrás eu descobri que uma colaboradora, por algo que falou lá, alguém falou para ela no passado, uma baita de uma colaboradora, que falaram para ela lá no passado, ela estava trabalhando de uma forma, entregando o melhor que ela podia com aquilo que ela tinha, mas meio que triste, insatisfeita. E aí eu disse, mas por que tu não me perguntou? Por que tu não me falou o que tu sentia? Porque a gente tem essa abertura para falar com um colega, que ninguém é não vou falar o nome, ninguém é presidente da república aqui, que não pode ser falado, né? Então a gente pode dizer, a gente pode falar, não gostei da tua atitude, não foi legal. A Josi tem muito isso de convivência, né? A partir da convivência, a Josi chegou um dia e disse, eu não gostei do que foi falado. E aquilo é a melhor coisa que tem. Porque daí às vezes é fácil chegar e dizer, a Josi falou isso e isso. Não quero olhar pra cara dela. Não, cara, tenha coragem de dizer com coerência, com respeito, olha só, não gostei da tua atitude. O que dá pra gente fazer pra melhorar? E isso melhora muito a convivência das pessoas. E isso não falo só da convivência no trabalho, né, gente? Na convivência em casa mesmo. Um dia minha filha disse assim pra mim, mãe, eu não gosto que tu deixa tal coisa em cima da pia. Que daí a gente tem um combinado, né? Que a gente fala das coisas que a gente, um incomoda o outro e que a gente pode melhorar para que isso não aconteça, porque a gente vive em comunidade. Não só aqui, em comunidade a gente vive em casa também, né? E aí eu disse, tá, então a gente vai fazer um jogo. A gente vai falar sobre o que um outro não gosta pra gente melhorar a convivência e não fazer mais. E olha só que pequeno que era de eu deixar um negócio ali em cima da pia. Mas se incomoda ela, o que me custa tirar dali? Não custa nada. Então, por exemplo, avaliarem e perguntarem, o que tu não gosta de fazer? Por exemplo, outro exemplo é bacana, que eu gosto de dar exemplo aqui. Tava eu, a Josi e a Adri e a Clair no meio da sala. Então, no meio da sala não, ali na sala que é pequena, né? Daí um dia, e tem as tagarelas, 3 tagarelas, e tem as 4 tagarelas. E aí tava eu e a Adri de um lado, as 2 de outro, e eu digo, gurias, eu não consigo me concentrar. Dá pra falar mais baixo? Porque quando a gente, é verdade, e não me mataram, não ficaram chateadas comigo, né? E aí disse, é verdade, nós fazendo cálculo e de folha, então é isso, é simples. O respeito que a gente tem que ter, né, quando a gente convive em sociedade, né, tanto em casa quanto aqui. Então, por isso que eu botei isso aqui. Então, o medo de conflito, não tenham medo de conflito. Não vão sair daqui e pegar uma faca cada um, não é isso. Não é isso. Então, medo de conflitos bacanas. Tem um cara que diz assim pra mim, que lá nos vídeos que eu assisto, que ele diz, o conflito às vezes é maravilhoso para a empresa. Por quê? Porque aquela ideia de que se falar, de que o time que se tá ganhando não se mexe. Acho que é esse o ditado, né? Mexe sim. Claro que mexe. Porque se tá bom, ele pode ficar melhor ainda, se tu mexer com ele. E quando eu digo mexer, não é mexer no sentido que eu tô falando pra, né, no caso da faca. Mexer, cara, tu tá bem onde tu tá? Quem sabe se a gente fizesse assim é diferente, né? Então... Trazer desafios, né? Desafios,
E a gente tem vivenciado muito isso na Motor 100, sabem aonde? Nas unidades. Por exemplo, eu coloquei fulaninho lá e eu vi que fulaninho não deu muito bem ali. Aqui também a gente teve casos, né? Então a gente testa, deu certo, deu legal. Não deu muito, a pessoa não se adaptou, que nem agora a gente está treinando o Alexandre ali em vendas, né? Então a gente está sempre buscando, mas a pessoa tem que estar bem onde está. Então a gente mexe, né? Pode gerar conflitos, nesse sentido o conflito é esse, e tira um pouco da zona de conforto da gente, né? E assim a gente aprende. Quer falar, Andressa? É uma pessoa se conhecer, né? Às vezes ela escolheu uma profissão e ela não tá feliz e ela tá com medo de ir para outro caminho que ela não sabe se vai dar certo ou não. Então esse mexer, às vezes a pessoa acaba se reencontrando e crescendo bem mais, né? Claro. Tem empresas que já fazem, por exemplo, assim, é fácil falar quando tá no lugar do outro, né? Mas esteja lá para te ver. E que tu vai ver que não é fácil estar lá. Daí eu ia comentar também, às vezes a gente olha, mas o serviço dela é muito fácil, quero fazer o que ela faz. Mas aí a gente tá lá vivenciando o serviço do colega que a gente vê que não era tão fácil assim como a gente imaginava na nossa cabeça. E aí tem uma outra frase que eu gosto muito que diz, então se é fácil fazer no lugar do outro, faça no seu. Faça o melhor no seu lugar, né? Não precisa estar lá no lugar do outro para fazer melhor. Então faça no seu que já tá meio caminho andado, né? Beleza? Sinceridade versus agressão, né? Então aprenda o diferencial e crucial, seja autêntico. Quando a gente fala, né, ser autêntico, falar o que pensa, não é com respeito, né? Mesmo com todos os que a gente já sabe. Comunicação assertiva, né? Então, quanto mais a gente se comunica e se comunica melhor, mais assertivos somos. Beleza? Falar sem brigar, né? O momento certo de se expressar. O time, gente, é tudo. Isso eu vim aprender aqui na Motor 100. Porque eu, né, vim lá do Rio Grande do Sul, onde a gente tem mais faca na bota, né? Mais direta, né? E aí eu chegava e dizia, já falava. E saber como é que o outro tá, isso também é empatia, né? Percepção, saber o time certo. Saber, será que é a hora certa? Isso a Dani me ensinou muito e me ensina todos os dias. De saber o tempo certo de falar com a pessoa. A gente fez alguns feedbacks, quando a gente fazia feedback juntas, eu e ela, que a gente faz alguns até hoje, ela dizia, Rose, hoje não vamos fazer feedback de fulano, de ciclano. Eu digo, por quê? Porque não é o time, não é o tempo certo para fazer. Porque a pessoa tá doente, ou porque a pessoa tá tucanada, ou porque a pessoa tá com problema pessoal e a gente não sabe, ou a pessoa tá doente mesmo de saúde, né? E que cruel seríamos nós se a gente tirasse aquele momento para fazer isso, né? Então, a gente ter o time certo para falar o que a gente quer falar. E isso independe do que seja, né? 3 minutos. 3? Beleza. Então, o impacto é esse que eu quis trazer para vocês. O tempo voa, né, gente? Trouxe um videozinho para vocês, pra gente finalizar essa parte, né? E deixa eu desligar aqui. Dois lados das mãos. Opa. Aí. Tá sem áudio? Aqui. As áreas do cérebro se ativam. As áreas primárias associadas ao mapeamento da lesão, as secundárias associadas ao componente emocional da dor e as terciárias associadas ao pensamento consciente. Mas na dor emocional, as áreas secundárias e terciárias também se ativam. Quer ver? Neurinho, eu não gosto de você, sabia? Calma, é só brincadeira. A gente gosta de você sim, Neurinho, foi só pela ciência. O córtex do símbolo anterior, por exemplo, é uma estrutura que se ativa muito em dor social, como a dor da rejeição, do término de relacionamento, do luto, e ela também se ativa na dor física. A boa notícia é que existem algumas estratégias para melhorar isso, como por exemplo o exercício físico, que libera endorfinas, que vão inibir a dor emocional, além de neurotransmissores de prazer e bem-estar. E é claro, uma boa terapia é sempre muito bem-vinda para ressignificar padrões de pensamentos e crenças que intensificam a dor emocional. Agora, quando alguém tentar diminuir a sua dor dizendo que é só psicológica, você saberá que não é bem assim. A dor emocional é tão real quanto a dor física. Compartilhe com quem precisa saber disso.
Então é bem isso mesmo, né? Imagina a gente chegar no trabalho, na casa da gente ou em algum lugar e dizer, ah, eu não gosto de ti. Olha que impacto que tem isso na vida da gente, né? E no nosso cérebro também. Então, cada vez mais, né, a gente convive aí com pessoas boas. Hoje eu e a Jéssica falamos sobre comportamentos e eu acho que é um papo bacana também para trazer na próxima vez. Essa série de hoje, né, foram feitas de saúde mental, é a terceira já, né? Então a gente encerra por aqui esse ciclo. Obviamente que lá pelo mês que vem, a cada 2 meses, a gente volta com um ciclo de novo. Mas a partir da semana que vem ou na outra a gente vai trazer mais assuntos e assuntos bem bacanas para que a gente discuta junto, para crescermos cada vez mais juntos também. Beleza?